Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 25 de maio, agora na Espanha, meio-dia e 28, no Brasil, 7h28 da manhã. Gente, no gráfico de 4 horas, apesar da gente aparentemente ter feito um fundo duplo com a mega agulhada de 12 de maio, o fato é que o fundo de 12 de maio ficou em 25.811. O fundo da agulhada dessa madrugada do dia 24 para o dia 25 ficou em 25.871, mas formou um martelo aqui no 4 horas que está sendo sucedido por 3 engolfamentos e promovendo corpos reais ascendentes aqui, formando essa LTA aqui na base dessa cunha. Então, tendo em vista esse forte engolfamento que está sucedendo o corpo real desse martelo aqui, que se formou, é muito provável que a gente ainda esteja dando vigência a essa cunha triangular. A próxima parada, então, deve ser o retorno a, no mínimo, o patamar da VWAP semanal, que está lá em 27.800. Aqui deve formar um pullback para a gente buscar a linha d'água, que está em 27.100, e depois buscar a aresta superior em 27.260. Na minha leitura, esse martelo forte que ficou desenhado no 4 horas e o engolfamento subsequente é um sinal muito interessante de que depois de ter visitado essa área de extrema sobrevenda, a BTC esteja voltando como no efeito elástico em direção a, no mínimo, a VWAP semanal, que está lá em 26.000, vamos botar 26.800, porque está um pouquinho acima, tá? 26.830, formar um pullback e buscar 27.070, 27.080. No semanal, segue ainda o padrão de fundos ascendentes, topos descendentes. Ou seja, a gente segue ainda numa onda corretiva no semanal. No gráfico mensal, a BTC está com o corpo real dela travada. O corpo real está travado aqui na mediana do canal de Keltner. No mensal, é normal, a mediana exerce essa função de resistência. Como a gente está no dia 25 de maio, ainda faltam 6 dias para se concluir o desenho no mensal, é muitíssimo provável que esse corpo real aqui fique travado na mediana, que obviamente oferta uma resistência natural para que o preço cruze, mas a partir da terceira tentativa, já foi uma, duas, o próximo mês de junho será a terceira tentativa de rompimento da mediana. Normalmente o ativo consegue atingir a faixa de justiça do preço dele. No gráfico de 6 horas, esse engolfamento aqui está muitíssimo mais claro. A gente segue desenhando fundos ascendentes. Com esse engolfamento, agora a gente deve partir em direção à aresta superior dessa cunha triangular que está lá em 27.250, que coincide com o patamar da linha d'água lá no 4 horas. Depois a gente vai buscar a própria VWAP mensal, que está em 27.700. No intraday, tá dando bons trades hoje, bate na lower, volta para VWAP, bate na primeira upper, volta para VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Ontem os sinais na sala fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, a rede Binance Smart Chain vai sofrer um upgrade chamado Luban em junho, com 3 melhorias muito interessantes para tornar a rede mais segura. Esse hard fork, na verdade vai ser um hard fork, Luban vai incorporar 3 diferentes propostas de evolução da rede Binance Smart Chain, a BEP 126, a BEP 174 e a BEP 221. As duas principais alterações e melhorias serão ultimadas pela BEP 126 e 174. A BEP 126 vai criar um mecanismo de Fast Finality, que vai impossibilitar a reversão de um bloco após a finalização pela rede. E a 174 vai criar a Cross-Chain Relayer Management, que na verdade vai impedir aqueles possíveis ataques hackers quando se faz uso de uma cross-chain, de uma ponte, para transferir recursos de uma blockchain, no caso a Binance Smart Chain, para outra blockchain. É muito interessante, vai tornar a rede bem mais segura. Vamos ver se isso vai impactar positivamente no preço da BNB. E o fundador da BTCE busca os advogados do fundador da BTCE buscam acordo para troca de prisioneiros entre o jornalista do Wall Street Journal, o Gershkovich, o Evan Gershkovich, que está preso em Moscou,
acusado de ser espião e, eventualmente, os russos teriam interesse em trocar Alexander Vinnik, o cofundador de uma bolsa cripto detido nos Estados Unidos, em troca de Evan Gershkovich. Vamos ver se isso vai encontrar apelo entre as autoridades americanas e as autoridades russas. Lembrando que para troca de prisioneiros é preciso que os dois estados aceitem esse acordo. O fato é que a acusação contra o jornalista americano Evan Gershkovich é uma acusação, segundo os Estados Unidos, meramente política. Ele está detido como um preso político. E o fundador da BTCE, ele tem acusações formais por prática de crimes de lavagem. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Ethereum estaria lamentavelmente subvalorizada. A rede está se transformando numa altcoin muitíssimo poderosa. A Ethereum que está queimando muito mais do que emitindo ETH, ela se transformou numa rede deflacionária, justamente porque o GWA aqui nunca baixa de 10 GWA. Agora, nesse momento em que eu vos falo, está 28 GWA. Isso acaba impondo queima de ETH num montante muito maior do que a emissão. A rede vai se consolidando como uma grande solução de camada 1, deixando a escalabilidade para os rollups, para as soluções de camada 2, né, as Polygon Matics da vida, Arbitrum e por aí vai. O fato é que o Vitalik Buterin nem fala muito mais sobre a atualização de sharding, que teria o condão de levar o GWA para baixo de 10 e fazer com que a rede voltasse a ficar inflacionária. A Ethereum vai se consolidando como uma grande solução de camada 1 e se valorizando exponencialmente, porque com a altcoin Ether, o gás da rede Ethereum deflacionário, ela só vai se valorizar mais e mais. E a agência de classificação de crédito Fitch está ameaçando cortar o AAA dos Estados Unidos. O fato é que não tem como manter uma classificação AAA para alguém que possivelmente vai dar um calote. E a surpresa para os analistas e economistas foi a entrada da Alemanha em recessão técnica. O PIB encolheu 0,3%, uma estimativa maior do que os analistas esperavam. 0,3% coloca a Alemanha em recessão técnica. Vamos ver como virão os próximos dados. O fato é que com essa definição de recessão técnica para a Alemanha, após a confirmação de retração de 0,3%, isso provavelmente é só o início de um movimento mais amplo, segundo alguns economistas. A economia alemã costuma apresentar uma inércia dos movimentos muito interessante e que provavelmente deve arrastá-la para uma recessão mesmo. E os Emirados Árabes Unidos continuam lucrando com as sanções russas. O corte das rotas de exportação com o Ocidente transformaram os Emirados Árabes Unidos num grande centro comercial para a Rússia, que despeja ouro, despeja petróleo, enfim, despeja toda sorte de commodities. E a Rússia e os Estados Unidos não podem se dar o luxo de cortar as relações comerciais com os Emirados Árabes Unidos, e assim eles seguem importando uma quantidade bizarra de ouro. O Estado do Golfo Árabe importou 75,7 toneladas de ouro russo só em 2022, num montante de 4,3 bilhões de dólares, muito acima dos 1,3 toneladas que foram importadas em 2021. Os Emirados Árabes Unidos estão lucrando muito com as sanções impostas pelo Ocidente em desfavor da Rússia. Não é só os Emirados Árabes Unidos, também a Arábia Saudita está lucrando muito com as sanções. Enfim, gente, nesse cenário apocalíptico, a BTC segue acumulando no 4 e no 6 horas. Desenharam um belíssimo martelo, sucedido de um engolfamento que vai levar a BTC de volta para o patamar dessa LTB aqui, que é a aresta superior da nossa cunha, em 27.250, formar um pullback e buscar a VWAP mensal em 27.710. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, Avax, Binance Coin, Polkadot Kusama. Quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.